Boa tarde. Esse qual amor da perfeição. Em tudo isso tem a mão de Deus. E quando vem a dois. Boa tarde, maestro Gil. Oiê. Boa tarde, Xavier. Boa tarde, Dagoberto. Lua clara. Oi, oi. Tu vem das suas mãos divinas. Essa música é linda, né? Alma diga, Ai. o céu e a terra, em tudo isso tem a mão de Deus. Oi, de Lourdes. Boa tarde. Todos os pensamentos é mão de Deus. Em tudo isso Tem a mão de Deus. Boa tarde, povo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Risa, que acabou de chegar. Que bom. Gente, essa música é linda, né? Eu amo essa música. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né? O povo tá chegando. A última live tivemos bastante participação, né? E cada dia está sendo um aprendizado novo para mim, né? Uma evolução na minha fé espiritual também. Para quem não me conhece, sou Gilce de Matos, né? Pedagoga aposentada, e estou com esse projeto de evangelizar mediante o reavivamento da minha fé que eu tive, né? Há uns 4, 5 anos. Até aproveito para convidar que tem um vídeo meu no canal do YouTube explicando como é que foi esse processo, né? Do renascer da minha fé. E com isso nasceu essa ideia de fazer o projeto Evangelizar. Como eu falei aqui já, foi até uma sugestão de usar as redes sociais da minha irmã, né? A Gilne me ajudou, que ela que sugeriu, me incentivou. E eu comecei a fazer esse projeto. Conversei com meu filho, deu a ideia, né, de fazer o canal no YouTube, uma página no Instagram. E tem uma amiga que me ajuda nessa parte tecnológica e toda, que é a Rízia, né, uma especialista na área de marketing digital. E tem me ajudado muito, viu? Ela é muito talentosa. Agradeço esse anjo da guarda na minha vida aqui. Porque eu sou, não vou dizer analfabeto, mas quase digital, analfabeta digital. Sei pouca coisa de tecnologia. Boa tarde, Gica. Aí a gente começou esse projeto e está cada vez evoluindo, crescendo, né? Estamos aí quase com 1000 seguidores na página do Instagram. E tem pouco tempo, né? Estamos com 2 meses, acho que uns 2 meses, ou quase 2 meses. Graças a Deus, né? Tudo em prol de Deus, para seguir com a palavra dele, de disseminar. E é isso que a gente está fazendo, né? Tem muito incentivo, eu agradeço, né? A Maria de Lourdes, que está aqui presente, que me incentivam muito com palavras lindas, de força. A Maria de Lourdes é minha tia, e ela é evangélica hoje. A minha irmã Gilne também é evangélica, e também que me incentiva, que deu a ideia, né, de fazer esse projeto nas redes sociais. E assim a gente vai, o que temos em comum, vamos fazendo esse projeto maravilhoso em prol de Jesus Cristo, em prol de Deus Todo-Poderoso.
Hoje recebi também um áudio muito motivacional da minha cunhada, Fátima, sobre esse projeto também. Agradeço muito, me deixou muito feliz. Comecei o dia bem, né? É muito bom quando a gente reconhece. E agora à tarde, uma amiga seguidora também falou que está gostando muito, que o projeto está ajudando ela. Que bom, né? É essa a nossa missão, o nosso objetivo de ajudar as pessoas. Às vezes, com uma simples palavra de Deus, a gente consegue ajudar uma pessoa, mesmo até sem saber, é longe, distante, né? Às vezes está longe, está nos Estados Unidos, né? E a gente consegue chegar lá. Então, gente, hoje é justamente isso que vamos falar. Vamos falar mais da nossa fé cristã. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê as regras lá que Deus passou para Moisés. Algumas bem fortes, né? Ou até difíceis de fazer, de implementar. Mas os hebreus conseguiram, ia tentando, viveram anos, centenas de anos, cumprindo aquelas leis. Aí Jesus vem, que também foi uma promessa de Deus, de mandar o filho dele, né? Para restaurar, para reunir o seu povo. Vem Jesus há 2.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. E tem gente que fala assim, nossa, ele mudou a lei de Moisés, ele deixou a lei mais leve, porque antes, por exemplo, na lei de Moisés falava o quê? Olho por olho, dente por dente, né? Tava ali, se fizesse um crime, a pessoa poderia ter pena de morte, né? Conforme fosse o caso. Eu acho que não, né? Jesus, ele veio pregar o amor e o perdão. E nem sempre isso é fácil pra gente, né? Principalmente a gente que tá com a Gi que tá escrevendo aqui, ó. Muito maravilhoso ouvir a palavra de Deus, independente de qual seja a nossa religião. O mais importante é o conhecimento da palavra viva de Deus que nos une. Oh, muito bom, gente. Forte isso aí, né? Eu gosto dessa palavra forte, mas é forte mesmo. Obrigada, Gica. É o que nos une, né? Deus, Jesus Cristo. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Aí, o que Jesus veio? Ele vem pregar o perdão. Ele veio pregar que a gente tenha que relevar algumas coisas, né, em prol do irmão, perdoar. E nem sempre isso é fácil. Na última live, nós falamos sobre a questão do perdão, né, o poder do perdão. E às vezes ele não é fácil, mas Jesus vem justamente falar do perdão, né, da união, da família, né? É uma coisa que a gente até vê que com a lei do Moisés podia ter o divórcio. Jesus reforça que não, o divórcio não, né? Então as pessoas têm que procurar viver bem, né? Tentar ao máximo viver bem em união. Como tem muita coisa para falar sobre isso, eu achei melhor hoje ler alguns trechos da Bíblia que fala sobre a vida cristã. Primeiro, vamos falar sobre o que Jesus fala, né? Em Mateus, versículo do 5 ao 7, ele fala ali todas as diretrizes para nós cristãos, para nós mudarmos de vida, mudarmos o nosso comportamento, né? Então, ele fala das bem-aventuranças, que são muito conhecidas, eu nem vou ler essa parte,
né? Bem-aventurados o que tem o coração pobre, porque eles terão o reino dos céus. Então, essa parte ela é bem conhecida de todo mundo. Vamos falar mais, então, hoje, do comportamento, das regras de comportamento. Boa tarde, Cláudio. Então, vamos aqui no versículo 5, no capítulo 5, versículo do 38 ao 48. Ele fala umas coisas que foi até a June, semana passada, que me comentou isso comigo. Eu falei, puxa, uma ideia boa para a próxima live. Falar do nosso comportamento cristão. Jesus falou o seguinte, versículo 38, capítulo 5. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, ande 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderá odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que te maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons. Faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Ellen, boa tarde, boa tarde. Carlos Roberto. Olha, por aí vocês já percebem o quanto é uma mudança radical de comportamento, né? Tanto do antigo, comparando o Antigo Testamento com o primeiro. É uma mudança forte que acontece. Jesus pregando compaixão, perdão, misericórdia, e não mais olho por olho, dente por dente, não mais aquela radicalidade que tinha com a lei do Moisés. Então, Jesus evolui nesse sentido da mansidão no relacionamento, do perdão. É fácil? Não é, né? A gente mudar assim radicalmente de comportamento. Imagina eles lá, mais de 2000 anos antes, vivendo aquilo ali, e de repente ter que mudar. Não é fácil não, gente. Até hoje não é. Mas aí, Jesus já vai abrindo os caminhos, né, para os seus seguidores, mostrando como deve ser aqueles que querem segui-lo, como deve ser aqueles que pretendem ser um dia suas testemunhas. Mudar o seu comportamento, você tem que ser diferente. Você não pode adotar uma fé, né, e continuar com o mesmo comportamento de então. Por exemplo, eu sou católica,
Aí eu não posso, como católica, de repente ficar pregando o aborto, por exemplo, né? Que é uma coisa totalmente contra a nossa fé, a nossa doutrina. Ou eu não posso dizer que eu sigo Jesus Cristo e gosto de beber até não poder mais, até cair. E aí? É proibido beber bebida alcoólica? Não. A Bíblia não proíbe. Eu não posso ficar bêbada, tá? Porque a partir do momento que ficar embriagado, eu estou abrindo as portas para o mal, para o pecado, né? Para cometer pecados. Estou deixando uma fresta para o demônio se aproximar de mim. E isto que a gente tem que ter esse cuidado. Risa escreveu que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muito bem, uma fala de São Paulo, né? Então, aí, por falar em São Paulo, gente, ele fala para as igrejas, né? As pessoas que estão nas igrejas separadas em várias cidades. E eu escolhi Efésios, capítulo 4, até o 6. Mas eu vou fazer, como eu dizia quando eu trabalhava na Infraé, vou fazer uma leitura dinâmica. O que é leitura dinâmica? Eu vou pulando as partes, tá, gente? Porque senão vocês vão cansar de ouvir. Não, quer dizer, ouvir a palavra de Deus nunca cansa, né? Eu, antigamente, quando eu não tinha minha fé reavivada, fervorosa, eu não gostava muito de São Paulo, não. Ou apóstolo Paulo. Achava ele muito rigoroso, muito firme. Hoje eu amo, viu, gente? Eu acho, assim, este realmente mudou-se com a conversão. Quando a gente se converte, a gente tem que mudar. E ele mudou radicalmente, né? Totalmente. E ele tenta passar isso pra gente mediante as suas cartas, que são 13, se não me engano. Eu escolhi a de Efésios, porque ela é um pouco objetiva, onde ele manda para a igreja de lá conduta para a igreja, para as pessoas, né? Para os pais, filhos. Ele manda umas regrinhas. André entrou. Boa tarde, André. Então, vamos lá. Vou fazer a leitura dinâmica do capítulo 4 até o 6, mas é rapidinho. Quem quiser ir participando, colocando aí, pode falar que eu vou parando e vou lendo, tá, gente? A gente vai interagindo. Até porque tem gente que tá aqui que sabe muito, muito mais do que eu. Tem uma vasta experiência na palavra de Deus. Graças a Deus, né, gente? Aí me ajuda também. No capítulo 4, a partir do versículo 17. Portanto, eis que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos. Olha só, Paulo fala para os seus amigos, seus seguidores, para eles terem esse cuidado. Não permitais viver como os pagãos. Como os pagãos viviam? Distante de Deus, com aquela vida desregrada, né? Podiam fazer tudo, dependendo do local, podia fazer coisas bem difíceis, digamos assim, até pro dia de hoje, né? Mas naquela época faziam. Então, Paulo alerta para ter esse cuidado. Por que ele coloca, não permitais viver como os pagãos? Porque isso afasta de Deus.
São indolentes, entregam-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Então, tinha toda aquela vida desregrada e alguns muito viviam na impureza mesmo, digamos assim, voltada para a luxúria, né, para a sexualidade desregrada. Então, ele já está alertando isso. Vós, porém, não foi para isso que vos tornaste discípulo de Cristo. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma e revesti-vos de homem novo, criado à imagem e verdadeira justiça e santidade. Aí aqui está alertando, se você está convertido, se você está andando na fé, na palavra de Deus, você tem que resistir a essas coisas que você estava acostumado da vida passada. Tentar mudar. Aí ele continua aqui. Por isso, renunciai à mentira. Mesmo em cólera, não pequeis. Não deis lugar ao demônio, aquilo que eu estava falando da brecha, né? O demônio, ele fica procurando brecha na vida da gente. A mentira é uma brecha. A cólera também. Às vezes você tá com raiva, com aquela ira terrível, você acaba indo pelas paixões da raiva e acaba cometendo pecados, acaba provocando mal ao outro, a si mesmo, sem falar que com isso você vai se afastando de Deus. Quem era ladrão, olha só, quem era ladrão, não tornes a roubar. Antes, trabalhe diariamente, seriamente, para realizar o bem com suas próprias mãos. Que nenhuma palavra má sai da sua boca. Então, que use a boca apenas para falar o bem, para abençoar. Outra coisa que ele fala aqui a seguir. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterradas no meio de vós, bem como toda malícia. Sede como os outros, bons, sede uns com os outros, bons, compassivos. Perdoai uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo. Então, aí, vocês viram como várias dicas de mudança de comportamento. Aí você é convertido e fala, nossa, nunca ninguém falou isso para mim. Eu vou à missa e não falam isso. Eu vou ao culto, o pastor não me fala isso. Mas está na Bíblia, gente. A Bíblia é acessível para todo mundo. A gente tem que ler também. A gente tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque nem tudo que está aqui dá tempo para o pastor falar. Nem tudo que está aqui dá tempo para o padre ficar falando na homilia. Vamos procurar o conhecimento. No capítulo 5, Paulo fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo. Nossa! Segundo o exemplo de Jesus Cristo. Olha só o referencial que Paulo dá para nós. É impossível? Claro que não, gente. Tantas pessoas que já passaram pela história, seguindo o caminho de Jesus, e essas pessoas conseguiram, nós também podemos conseguir. Vamos de pouco a pouco, mudando cada vez mais o nosso comportamento. A Gica escreveu aqui: filho meu, não esqueças
do meu ensino. É o teu coração, guarde os meus mandamentos, porque te acrescentarão dias e anos de vida e paz. Provérbios, capítulo 3, versículo de 1 ao 2. Tá vendo? Não esquecer os mandamentos. Seguindo aqui, ele fala ainda, Paulo. Quanto à fornicação. Você sabe o que é fornicação? Quem sabe o que é fornicação? Boa tarde, Eli. Fornicação. Vocês estão com vergonha de falar, é? Ai, fornicação é sexo. Sexo fora do matrimônio, né? É quando a pessoa solteira vai transar com outra pessoa solteira. Se está transando com uma casada, aí já é o adultério, né? Mas na Igreja Católica, a fornicação entra mais coisa também, tá, gente? Entra masturbação, pornografia, entra essas todas coisas que podem nos levar à impureza. Ó, a Gica escreveu, relação sexual quando é solteiro. Maria de Lourdes, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em forma de sacrifício e em cheiro suave. Efésios 5, versículo 2. Andai em amor. Obrigada, de Lourdes. Bom, então, quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou avareza, que disso nem me faço menção entre vós, como convém aos santos. Então, Paulo diz aqui que essas coisas, eles nem podem passar pela cabeça deles, entendeu? Como seguidores de Jesus Cristo. Aredilu escreveu que sobre fornicação, relação sexual ilícita, isto aí, ou seja, fora do casamento, do matrimônio. Nada de obscenidades, conversas tolas ou levianas, pois tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, entre parênteses que verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Né? Então, boa tarde, diácono Edmilson. Deus te abençoe também. Seja bem-vindo. Então, tais coisas, né? São Paulo nos alerta aqui que nos afastam do reino de Deus. Aí tem gente que fala, mas como é que é esse reino de Deus? É aqui na terra? Claro que não, gente. Jesus já disse que várias vezes no Evangelho, meu reino não é daqui, né? Tá sempre pregando que o reino dele não é daqui, é de outro mundo. É depois dessa passagem aqui. Aí, uma prima minha mesmo estava me falando, nossa, a vida é tão curta, né? A pessoa vive aqui imensamente como se fosse a vida plena, sendo que a vida plena, essa prima minha é a prima Tânia, sendo que essa vida plena a gente só vai ter na vida eterna, com Deus. Então, essa passagem nossa aqui na Terra é para nos preparar, para nos purificarmos, para entrarmos no reino de Deus, para viver na eternidade celeste. E que lá não vai ter fim, gente. Lá não vai ter morte,
Lá a gente vai viver para sempre, não vai ter sofrimento. E isso sou eu que estou falando, é minha irmã Júnia que está falando, é Jesus. Você vai ver muito bem essa promessa da vida eterna maravilhosa nos evangelhos e também no Apocalipse. Você vai ver ali como será o reino de Deus, tá? E a gente tem que caminhar para ir para lá, gente, todo mundo. Depois vem aqui, ele alerta mais ainda para a gente ser luz. O apóstolo fala para que a gente é filho de Deus, que Deus é luz e para nós sermos luz. Porque até então, nós estávamos no mundo das trevas. Jesus veio, ressuscitou e com a ressurreição de Jesus, nós podemos ser como Ele, filhos amados de Deus e sermos luz. E São Paulo alerta para a gente essa questão de sermos luz. E como é que a gente vai procurar ser luz? Fazendo bem, imitar Jesus. E quais são os frutos da luz que ele dá aqui para a gente ter como referência? Bondade, justiça e verdade. Né? Ele dá esse exemplo. Antes ali, que eu não li, ele fala para a gente sempre falar a verdade, nada de mentira, né? Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Maria de Luz escreveu que, olha, isto se você tiver uma vida, santidade, retidão aqui na terra. E isto, se a gente tiver este comportamento agora, a gente vai para a vida eterna, viver eternamente. E crer que Jesus é o nosso único Salvador. Só Ele que salva a gente. É uma promessa de Deus que a gente vê isso, sabe aonde? No profeta Isaías. Ele promete mandar o filho dele para salvar o seu povo, para preparar o seu povo para o reino, para a vida eterna. Lorena escreveu, não é fácil, né? Não, não é fácil. E sabe por que não é fácil, Lorena? Porque nós temos 3 coisas que impedem a gente agir de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, é o mundo que a gente vive. A gente vive num mundo consumista, que vive de os produtos que esse mundo oferece pra gente. É sexualidade exagerada de todo tipo, é o egoísmo, é a violência, é um mundo que alguns dizem que é o mundo do mal, né? Que é o mundo já reinado pelo demônio. Eu ainda não cheguei a ter essa compreensão ainda. Então, a gente tem um mundo que atrai a gente para longe de Deus. Ao mesmo tempo, conforme a gente age, a gente dá brecha para o demônio entrar na vida da gente para atrapalhar mais ainda. E, além disso, nós somos fracos. Nós somos seres humanos ainda muito fracos. E quando a gente está longe de Jesus Cristo, a gente é mais fraco ainda. Aí a gente acaba... Oi, Gilmara. Que bom que você chegou. Seja bem-vinda. Não tem problema. Aí, como nós somos fracos, a gente acaba caindo num pecado, caindo para o caminho errado. Isso por causa da nossa fraqueza, do nosso distanciamento de Deus. Porque quando você estreita a relação com Deus, você fica mais forte. E você consegue resistir, tá, Lorena? Uma dica que eu dou é a gente ir por partes, né? Porque São Paulo teve a graça da conversão e mudança radical instantânea. E nós, provavelmente, não teremos essa graça. Então, a gente tem que ir atrás, vai um pouquinho de cada vez, né? Vai um pouquinho... eu tô pecando muito, digamos, vou falar por mim. Um tempo atrás, estava pecando muito, sabe o quê? Comendo demais. Comendo além do necessário.
isto não é bom, né? Para quem é católico sabe que isso é o pecado da gula, né? Então, tive que ir trabalhando paulatinamente. Então, venceu aquilo, eu vou no outro, eu vou no que está pegando, né? Com a ajuda do Espírito Santo, você começa a mudar. Gostou, né, de Lourdes? Mas então você começa a mudar o seu jeito. O Espírito Santo, ele vai te mostrando o caminho que deve seguir para você poder mudar de acordo com a vontade de Deus que é para os seus filhos. Deus quer filhos saudáveis, bons, fortes na fé, né? Perseverantes. E isto a gente vai conquistando, né? Conquistando com a graça de Deus. Que às vezes você tem que pedir socorro. Pedir socorro para Deus, para Ele poder me ajudar, como de Luz Desgosto, coloca fruto da carne, misericórdia. Então, como você pedir o socorro para, em determinados momentos, meu Deus, me ajuda. Para nós católicos, a gente ainda pede os santos que passaram por aqui e conseguiram vencer, né? Você consegue, por exemplo, tem certos pecados que Nossa Senhora ajuda a gente a se livrar, afasta, né? Então, é isso que você tem que procurar, ver quem que pode me ajudar. Meu anjo da guarda pode me ajudar? Pode. Ele te alerta, tenta te livrar de algumas coisas. E você vai começando a afastar também desse mundo, tá? Hoje, tem muita coisa que hoje eu não faço e já fiz muito, que é errado, que Deus não aprova, usando a palavra que está na Bíblia, né, que é pecado mesmo, né? E é uma coisa que Jesus falava sempre, a questão do pecado. Quando ele curava alguém, né, realizava um milagre, o que ele falava para a pessoa que foi curada? Vá e não peques mais. Então aí a gente vê o que o pecado faz mal para a gente até fisicamente, né? Terminando aqui, eu só vou acertar aqui o seguinte, que Jesus, nossa, gente, o papo tá tão bom e vocês estão interagindo tanto hoje que eu tô gostando. Olha, tem até uma coisa aqui que eu não consegui ler, ó. Vou ver aqui. Foi a Lorena. Acho que as nossas carências nos fazem agir assim. E quando Deus começa a entrar no nosso coração, a gente vai melhorando. Isso mesmo! A gente vai melhorando, a gente vai ficando mais forte, a gente vai ficando mais decidido, a gente enfrenta. E quando a gente cai, que às vezes você está andando, né? Você vai, está melhorando e tudo, aí de repente você cai, você fica mal depois com você mesmo e perante Deus você ainda fica ali, meu Deus, por que eu caí nesse pecado? Por que é tão recorrente às vezes, né? Eu, como católica, eu vou à igreja e confesso, né? Eu vou diante do sacerdote e confesso ali minha fraqueza, meu pecado. Para nós, ele representa Jesus Cristo ali, naquele momento, né? Ele é um sacramento. E perdoa os nossos pecados. E cada confissão que eu faço, aquilo vai, mesmo se for um pecado recorrente, que está sempre, de vira e mexe, acontece, ele vai, com o tempo, acabando, viu, gente? Vai sumindo da minha vida. Os meus irmãos evangélicos, né? Assim, eu estou falando de modo geral, todos, não só meus irmãos de sangue, mas meus irmãos de fé, que são evangélicos, eles também confessam, entram, né, no quarto e confessam perante Deus suas fraquezas. E isto vai te fortalecendo e Deus perdoa, né? Deus perdoa. Ele é misericordioso, diante do seu filho arrependido, ele perdoa. Então, aí isso vai te aliviando a sua alma, o peso que você sente no coração do sentimento de ter pecado, né? De ter caído.
Mas a nossa vida cristã vai ser assim, cai, levanta, porque nós somos fracos, né? E a gente precisa da força de Deus sempre. O importante é a gente entrar em sintonia com Deus e pedir perdão pelos pecados, né? Arrepender dos pecados e pedir. E Ele vai nos ajudar, gente. Nós não podemos desistir. Desistir, é muito difícil ser cristão. Não é não. É difícil no começo, porque a gente não está acostumado com um comportamento adequado, né, para a fé. Vou terminar aqui, não vai dar tempo de eu ler tudo que eu tinha pensado, mas eu vou resumir aqui, nem vou ler tudo. São Paulo, ele alerta o seguinte, para que a gente tenha um relacionamento bondoso, de união, de diálogo, de respeito entre marido e mulher, né? Que cada um tem o seu papel e a gente tem que respeitar diante do papel de cada um na sua vida. E aqui ele aponta o papel do homem, o papel da mulher, que a gente pode viver de acordo com esse mandamento aqui. Aí vão falar, tem gente que fala que é machismo e tudo. Mas é uma questão de fé e de respeito à nossa religião, né? Respeitar os filhos, amar os filhos e os filhos respeitar os pais. Ele alerta sobre isso também. A mesma coisa, ele fala da relação de patrão e empregado, também de respeito, de amor, de companheirismo, né? Diante do papel de cada um. Ele fala que Deus é Deus de todas as pessoas. Ele não faz distinção de pessoas. Então, para Deus, Ele é o nosso Pai. Então, o Pai tenta tratar cada filho da melhor forma possível, mas no final Ele é o Pai de todos nós. Finalizando essa parte, que até agora é só mudança de comportamento, assim, tudo, Paulo termina falando o seguinte, em tudo dai graças. Então, no dia a dia nosso, a gente sempre dá graça a tudo a Deus e em nome de Jesus Cristo. Pede para recitar os salmos, os hinos e os cânticos espirituais todos os dias. Então, ou seja, todos os dias você tem que dar graças a Deus, louvar ao nosso Deus e rezar, orar, né? Porque no passado as pessoas oravam muito mediante os salmos. Se você acha, o salmo é difícil, é grande, etc., faz a sua oração, agradece a Deus, agradece por estar viva, agradece pelo que você tem, até pelo que você não tem, né? A tudo dai graça. Eu aprendo muito, cada dia mais. Hoje eu aprendi uma coisa que eu estava olhando aqui, a Bíblia, depois eu quero até compartilhar com vocês. Mas tudo Deus mostra pra gente. Não é fácil viver de acordo com o Evangelho, para as coisas que eu falei. O mundo hoje é um mundo muito distante das doutrinas cristãs, né? A gente vê as coisas, muitas críticas. Semana passada, coitada da cantora Sula Miranda, né? Ela foi comentar que ela estava vários tempos sem ter relacionamento sexual. Ela até fala a quantidade de anos, mas que era só mediante casamento. Ela precisava de alguém para casar. Nossa, coitada. Acabaram com ela nas redes, né? Não respeitam a crença das pessoas, o modo de viver cristão. Porque se fosse outra pessoa que tivesse falado o que ela falou, ninguém tinha criticado, né? Mas como ela é cristã, ela é evangélica,
acabaram com ela na mídia, nas redes sociais. Por causa desse comportamento dela, de que sexo é só mediante casamento. É isso que a gente vive. Mas o que temos que fazer é procurar a nossa religião, nossa igreja, viver em comunidade, que isso fortalece, né? Os irmãos da fé vão um dando força para o outro, para a gente paulatinamente mudando a nosso jeito de ser, e pelo nosso jeito de ser e de viver esse jeito, as pessoas possam respeitar a gente mais também, né? É isso que eu gostaria de falar para vocês. Ninguém falou mais nada. Eu sei que é uma conversa um pouco forte, né? Mudança de comportamento para cristão. Mas a gente consegue mudar, tá? Se você quer seguir a Jesus, como você vai seguir uma pessoa se... Ah, eu sou seguidor de Beltrano. Se você não age como esse Beltrano. Então, se você quer ser seguidor de Jesus, ou ainda, quem sabe, testemunha de Jesus, comece mudando devagarzinho cada coisinha que você vê aqui, né, no livro da Bíblia, que ele fala nos evangelhos, e Paulo também fala nas cartas, e vai mudando. Não é difícil, não é tão difícil. No início pode ser um pouco, sim. Mas você consegue mudar, você consegue gostar dessa mudança. Você consegue... Uma vez eu assisti um filme de uma cantora, que ela vai para um convento. Mudanças de hábitos. Ela passa a gostar tanto ali daquela vida de freira, que ela estava fugindo dos mafiosos. Em determinado momento ela gostou tanto lá de uma atividade que elas fizeram. Ela falou assim: nossa, isso é muito bom demais. É melhor do que sexo. Mas é o prazer de você viver com Deus também, dá prazer, viu? É um prazer diferente. Te dá uma satisfação, te dá uma força, uma esperança. Você não está só, mesmo se você estiver só, tá? Tá bom, gente? Eu passei hoje do tempo bastante. Eu agradeço a todo mundo. Quero reforçar. Visitar o meu canal no YouTube. Estamos lá com alguns vídeos muito bons. Estamos colocando também as lives lá, né, no YouTube. Aí depois dá para você olhar com calma, né, ouvir com calma. Eu convido vocês a entrarem lá, se inscreverem, dê um like, compartilhe, ajuda o nosso projeto Evangelizar a crescer, né? Que a gente possa chegar a mais pessoas, que a gente possa crescer também, né, nesse projeto, evoluir nesse projeto. Temos ideias boas, mas precisamos do incentivo dos nossos amigos seguidores, tá bom? Qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente responde. Agradeço de coração a cada participação de vocês aqui, né? Hoje tivemos pessoas diferentes nos visitando. Agradeço a cada um. Que Jesus, na sua misericórdia maravilhosa e imensa, abençoe cada um de vocês, tá? Que dê paz, dê saúde, dê trabalho, né? Que possa ter um trabalho que possa se sustentar, que hoje está tão difícil o emprego, né? Mas que quem estiver desempregado consiga um trabalho para ter o pão nosso de cada dia. E que Jesus proteja cada um, que a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima,
esteja do nosso lado também nesses momentos difíceis, nos ajudando a não sair do caminho do filho dela. Porque ela protege a gente nesse sentido. Que se a gente quer ir para outro caminho, para ela puxar a gente como mãe, puxar nossa orelha, trazer a gente assim, ó, olha, o meu filho tá para cá, vem para cá, né? É isso que a gente espera da Virgem Maria, nossa mãezinha do céu. Que ela não deixa a gente se afastar de Jesus. Porque a gente precisa de Jesus. Obrigada, gente. Fiquei emocionada, obrigada. Um beijo para todos. Deus abençoe cada um de vocês. Até a nossa próxima tarde com Deus. Beijo. Tchau.